Olá, aqui é a professora Adélia. Nesta aula vamos tratar do tema integrais duplas em coordenadas polares, que são integrais duplas nas quais o integrando e a região de integração são expressas em coordenadas polares. Algumas integrais duplas são mais fáceis de calcular se a região de integração é expressa em coordenadas polares. A base desta aula é o Teorema 1, que diz o seguinte: se a região R é uma região polar cujas fronteiras são os raios θ igual a alfa, θ igual a beta, e as curvas R igual a R1 de θ, R igual a R2 de θ, e se a função f em coordenadas polares rθ é contínua na região R, então a integral dupla da função f sobre a região R vai ser a integral dupla com o θ variando de alfa até beta, o raio variando de R1 de θ até R2 de θ, da função f em coordenadas polares R e θ, R dr dθ. Quando usamos integral dupla em coordenadas polares, é necessário acrescentarmos um R aqui a mais, que é o determinante da matriz hessiana. Então, sempre que usarmos integral dupla em coordenadas polares, nós temos que acrescentar um R a mais aqui na fórmula. Vamos usar esse teorema para resolvermos alguns exemplos, algumas integrais duplas em coordenadas polares. No exemplo 1, nós vamos calcular a integral dupla da função seno de θ sobre a região R, que está no primeiro quadrante, fora do círculo R igual a 2 e dentro da cardioide R igual a 2, que multiplica 1 mais cosseno de θ. Temos aqui o esboço da região de integração. Então, nós temos que θ varia de 0 até π sobre 2, o raio varia de 2 até 2, que multiplica 1 mais cosseno de θ. E acrescentamos um R a mais. A integral dessa função em relação a R, seno de θ é constante. Então, a gente mantém a constante e calcula a integral da função R em relação a R, que pela regra da potência é R ao quadrado sobre 2. R variando de 2 até 2, que multiplica 1 mais cosseno de θ. Fazemos o valor dessa função quando R é igual a 2, que multiplica 1 mais cosseno de θ. Aí tem o menos da fórmula. Fazemos o valor dessa função quando R é igual a 2. Obtemos aqui essa integral na variável θ. Nós vamos calcular como diferença de duas integrais. Nós temos essa primeira função. Para calcularmos essa integral, fazemos substituição, fazemos u igual a 1 mais cosseno de θ. Então, du vai ser menos seno de θ dθ. Aí essa integral na variável u vai ser integral de u ao quadrado menos du, que pela regra da potência vai ser menos u ao cubo sobre 3. Voltamos para a variável θ, obtemos esse resultado aqui. Aqui nessa parte, a integral de menos seno de θ dθ vai ser cosseno de θ, com o θ variando de 0 a π sobre 2. Aí fazemos o valor dessa função quando θ for π sobre 2, tem o menos da fórmula, vezes o valor dessa função quando θ for igual a 0. Quando θ é igual a π sobre 2, o cosseno é 0.
Quando o θ for igual a 0, o cosseno é 1. Fazendo as contas, o resultado é 8/3. No exemplo 2, nós vamos calcular o volume da esfera centrada na origem de raio A. Em coordenadas cartesianas, a equação da esfera é dada por essa expressão. Nós vamos usar coordenadas polares para calcular o volume da esfera. Em coordenadas polares, nós temos essa relação. O x é igual a r cosseno de θ, y é igual a r seno de θ. Se fizermos x² mais y², nós vamos ter r² vezes cosseno ao quadrado de θ, mais r² vezes seno ao quadrado de θ. Colocamos o r² em evidência. Essa expressão que está dentro do parênteses, cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ, é uma identidade trigonométrica, que é sempre igual a 1. Então, o resultado vai ser r². Então, nós temos que x² mais y² é igual a r². Então, em coordenadas polares, a equação da esfera passa a ser r² mais e² igual a A². Para calcularmos o volume, vamos fazer o seguinte. Isolamos o z aqui nessa equação. Com isso, nós obtemos a equação do hemisfério superior da esfera. Nós calculamos o volume do hemisfério superior e multiplicamos por 2. E aí, consequentemente, vamos obter o volume da esfera inteira. Então, nós sabemos que o volume de uma superfície delimitada acima por uma função não negativa e abaixo por uma região R, vai ser a integral dupla da função sobre a região R. Multiplicamos por 2 para obtermos o volume da esfera inteira. Então, basicamente, nós temos que calcular essa integral dupla, usando coordenadas polares. A região de integração é um círculo de centro na origem e raio A. Em coordenadas polares, r e θ, nós temos que o θ varia de 0 até 2π. Nós temos que dar uma volta completa para percorrer todo o círculo. E o raio varia de 0 até A. Temos que acrescentar um R aqui a mais, porque estamos usando coordenadas polares. Esse número 2 que estava fora da integral, colocamos para dentro da integral. E aí nós temos essa integral interna aqui em relação à variável R. Vamos chamar de J a integral indefinida correspondente. Para resolvermos essa integral, nós fazemos uma substituição simples. Fazemos U igual a A ao quadrado menos R ao quadrado. Então, du vai ser menos 2R dr. Isolamos o 2R dr, vai ser igual a menos du. Então, a integral J na variável U vai ser menos U elevado a meio, menos integral de U elevado a meio du. Usamos a regra da potência. Meio mais 1 vai ser 3 meios. Então, mantemos esse menos aqui. É o inverso do 3 meios, que é 2/3, de U elevado a 3 meios. Voltamos para as variáveis R e θ. Substituímos aqui o valor de U. Então, o valor da integral J é menos 2/3, que multiplica A ao quadrado menos R ao quadrado elevado a 3 meios. Voltamos para cá.
para o volume. Então, nós vamos ter que essa integral aqui, em relação a R, vai ser este resultado que acabamos de calcular, com R variando de 0 até A. Fazemos o valor dessa função quando R é igual a A, vai dar 0. Aí tem o menos da fórmula, vezes esse menos aqui vai ficar mais 2/3. Quando R for igual a 0, vai sobrar aqui dentro do parênteses A ao quadrado elevado a 3/2. Nós conservamos a base, multiplicamos os expoentes, vai ficar A elevado ao cubo. Aí agora nós temos essa integral em relação à variável θ. Então vai ser essa função vezes θ, com θ variando de 0 até 2π. Fazemos o θ igual a 2π, vai ficar 4/3 de π vezes A ao cubo. Quando θ for igual a 0, vai zerar tudo. Com isso, nós concluímos que o volume da esfera de centro na origem em raio A é 4/3 de π vezes A ao cubo, que é uma fórmula já conhecida na geometria. No exemplo 3, vamos calcular a área da região plana R, delimitada pela rosácea de 3 pétalas de equação R igual a seno de 3θ. Temos aqui o esboço da rosácea de 3 pétalas. Para calcularmos a área, nós vamos calcular a área de uma pétala e multiplicar por 3. A área, então, como vimos, podemos usar a integração dupla para calcularmos áreas de regiões planas. A área de uma região plana vai ser a integral dupla sobre a região plana da função número 1. Aqui nós multiplicamos por 3, porque nós vamos calcular a área de uma pétala, multiplicamos por 3 para obtermos a área total aqui da região delimitada pela rosácea de 3 pétalas. Vamos usar as coordenadas polares. Nós temos aqui que o θ varia de 0 até π sobre 3 e o raio varia de 0 até seno de 3θ, que é quando estivermos aqui no contorno da região, que é a expressão da rosácea. Então, nós temos que calcular essa integral da função número 1. Como estamos usando coordenadas polares, temos que acrescentar o R. Aí nós vamos ter a integral de R em relação a R vai ser R ao quadrado sobre 2, pela regra da potência. Com o R variando de 0 até seno de 3θ. Nós substituímos o R pelo seno de 3θ, vai ficar seno ao quadrado de 3θ. O meio que estava aqui, nós tiramos para fora da integral, vai ficar 3/2 aqui. Aí agora nós temos uma integral na variável θ, integral de seno ao quadrado de 3θ dθ. Temos uma identidade trigonométrica. Em geral, o seno ao quadrado de u é meio que multiplica 1 menos cosseno de 2u. Vamos usar essa fórmula geral para essa função, seno ao quadrado de 3θ. Vai ser meio que multiplica 1 menos o cosseno de 2 vezes o 3θ. Então, vai ficar 6θ aqui. Tiramos esse meio aqui para fora da integral, que vai multiplicar pelo 3/2, vai ficar 3/4 aqui. Então, nós temos que calcular essa integral. A integral de 1 em relação a θ é o θ. Integral de cosseno de 6θ é 1/6 de seno de 6θ. θ variando de 0 a π sobre 3. Fazemos o valor de θ
igual a π sobre 3. Aqui nós vamos ter seno de 6 vezes o π sobre 3, vai ficar 2π. Seno de 2π é zero. Quando θ for zero, vai zerar tudo. Então, vai ficar 3/4 que multiplica π sobre 3. Simplificamos o 3 do numerador com o 3 do denominador. Então, o resultado final é 1/4 de π. Isto é, a área da região delimitada pela rosácea de 3 pétalas é π sobre 4. No exemplo 4, vamos usar coordenadas polares para calcular essa integral dupla que está sendo proposta em coordenadas cartesianas. Para isso, nós vamos esboçar a região de integração. A região de integração é definida por essas desigualdades. O x varia de -1 até 1. O y varia de 0 até raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Essa região está desenhada aqui nessa figura 4. É o semicírculo superior, de centro aqui na origem raio 1. Nós vamos usar coordenadas polares. Essa região em coordenadas polares vai ser dada pelas seguintes desigualdades. O θ varia de 0 até π e o raio varia de 0 até 1. Então, em coordenadas polares, nós vamos ter que x ao quadrado mais y ao quadrado vai ser r ao quadrado. Como está elevado a 3 meios, r ao quadrado elevado a 3 meios vai ficar r ao cubo. Temos que acrescentar um r porque estamos usando coordenadas polares. Então, a integral vai ser integral de 0 a π, da integral de 0 até 1, de r à quarta, dr dθ. A integral de r à quarta vai ser r à quinta potência sobre 5, r variando de 0 até 1. Quando fizermos o r igual a 1, vai dar 1/5 aqui. R igual a 0 vai zerar. Aqui a integral de 1/5 em relação a θ vai ser 1/5 vezes o θ, com θ variando de 0 até π. Quando θ for igual a π, vamos obter π sobre 5. Quando θ é zero, vai zerar. Então, o resultado final dessa integral dupla é π sobre 5. Com isso, acabamos essa aula, que foi baseada no livro do Howard Anton. E The Background Sound é a versão de Uguay Ascends, tocada pelo pianista Alexandre Garcia Regadas. Um abraço e até a próxima.